o time que tinha Renato Augusto, Renato Abreu e Obina, considerado pela torcida como melhor que Eto'o. No vídeo de hoje, você vai relembrar o título do Flamengo na Copa do Brasil de 2006. Título que foi muito emocionante, principalmente por ser decidido numa final contra seu arquirrival Vasco. Salve, salve, meu querido irmão flamenguista, tudo bem com você? Eu sou o Max Uira e nesse vídeo você vai relembrar todos os jogos e gols do Flamengo na Copa do Brasil de 2006. Então, se você é um torcedor do Mengão, já deixe seu like aqui embaixo, sente no sofá e bora pro vídeo. Assim como em 1990, a campanha do Flamengo na Copa do Brasil de 2006 começou contra uma equipe de Alagoas. Mas dessa vez, não foi contra um apanhado de jogadores que se reuniram 5 dias antes do jogo. Foi contra o tradicional Asa de Arapiraca, conhecido por aprontar muitas travessuras na Copa do Brasil. O técnico do Mengão era Valdemar Lemos, que contava com o goleiro Diego, os laterais Léo Moura e Juan, os meias Toró, Renato Augusto e Renato Abreu, e os atacantes Luizão e Obina, que se tornaria o xodó da torcida. O Asa, que logo no primeiro jogo deixou a impressão de que fariam mais uma das suas. Jogando no estádio municipal de Arapiraca, lotado até o último espaço, o rubro-negro saiu atrás. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Denilson abriu o placar para os donos da casa com um gol de mão que o juiz validou. Daí em diante, foi pressão dos cariocas, até que Luizão cabeceou mal após uma cobrança de escanteio e a bola acabou sobrando para o zagueiro Ronaldo Angelim marcar. O empate não foi bom para o Mengão e não eliminou o jogo de volta no Rio, já que para um time eliminar o jogo de volta, tem que ganhar o jogo com 2 ou mais gols de diferença. Regra que vale apenas na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta foi no Maracanã, e no Maracanã vai ser mais fácil, né? Bom, lembra que eu falei que o Asa gostava de aprontar? Pois é, logo aos 14 minutos, Neto faz o que quer com a zaga do Flamengo e toca para Cascata fazer 1-0 para os alagoanos. Mas com calma e com um time bem superior, o Flamengo virou ainda no primeiro tempo, com Renato Abreu de falta, e o segundo gol foi do uruguaio Peralta, que fez seu primeiro gol no Maracanã. Final do jogo, Flamengo 2, Asa, que terminou o jogo com 9 jogadores, apenas 1. No jogo seguinte, o Mengão volta ao Nordeste, dessa vez em Natal, no Rio Grande do Norte. O confronto foi contra o ABC, outro time acostumado a perturbar a vida dos grandes. Novamente, jogo apertado, difícil, a bola teimava em não entrar, até que apareceu Ronaldo Angelim, o zagueiro artilheiro que aos 32 minutos recebeu o cruzamento de Léo Moura na medida e de peixinho mandou para o fundo da rede, fazendo o único gol do jogo. E de novo, o Flamengo não eliminou o jogo de volta, mas dessa vez não teve problema, porque no Maracanã as jogadas fluíram e a vitória veio sem sustos. 4-0 com 2 gols de Renato Abreu. Então Renato mostra que sabe. E finalmente 4-0. Um de Luizão. Para fazer o terceiro, Luizão superou os zagueiros adversários e até mesmo o zagueiro do time dele. E um de Ramírez. Mas que o defensor ajudou? Isso ajudou. Nas oitavas de final, o adversário foi o tradicional Guarani de Campinas. O jogo de ida foi no Maracanã e foi um massacre. O placar final acabou 5-1 para o Mengão. Os gols foram de Luizão de cabeça, depois de um belo cruzamento de Léo Moura, um de Léo Moura, Renato Abreu de falta, Juan e para finalizar, Obina. Fernando Ronaldo, gol, a bola sobra para Obina, veio aí e vai para a rede. A ótima vitória do Flamengo deu tranquilidade e transformou o jogo de volta em apenas protocolo. E mesmo com o Guarani vencendo por 1-0 com gol de Juliano,
Em Campinas, o Guarani vence o Flamengo com um belo gol de Juliano. Mas a vaga fica com o rubro-negro, que goleou no primeiro jogo por 5-1. O Flamengo não se importou e só estava pensando nas quartas de final e no adversário seguinte, o perigoso Atlético Mineiro. O Mengão gostou do negócio de vencer bem a partida de ida e não quis nem saber do Atlético Mineiro. Com grande atuação de Renato Abreu, o Mengão atropelou os mineiros por 4-1. Novamente, decretando na ida que a volta não teria utilidade alguma. Renato fez 2 gols, um deles aos 18 segundos do segundo tempo. No cruzamento de Ramírez, ele faz 1-0 Flamengo. É o Juan que cruza na medida para Renato fazer o segundo gol. Isso em 18 segundos. E ainda teve gol de Obina. Obina pega o rebote. Bruno defende, mas na sobra, Obina, na insistência, faz o terceiro do Flamengo. E Jonathan para garantir a vitória. Vinícius é o autor deste aí, no lateral Vicente. Depois, ele dá o passe e o gol é de Jonatas. Flamengo 4, Atlético Mineiro 1. No jogo de volta, no Mineirão, rolou um 0-0, sem grandes emoções, que serviu para carimbar o passaporte para a semifinal contra o Ipatinga, time sensação da competição. O Ipatinga foi em 2006 o que a Copa do Brasil tinha de melhor. Quase sempre um time pequeno chega longe graças ao formato da competição e também devido a fatores que só o futebol explica. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E na Copa do Brasil de 2006, o time da pequena cidade de 260 mil habitantes do interior de Minas foi indo, atropelou o Botafogo com 2 goleadas, eliminou o Náutico vencendo os 2 jogos, passou do Santos nas quartas de final e quando viu, já estava na semifinal contra o Flamengo. Mas se os mineiros tinham o fator surpresa, o Flamengo tinha um jogador que para a torcida era melhor que Eto'o. Obina abriu o placar na partida de ida. Bate forte, o zagueiro Irineu corta nos pés de Obina. O chute é preciso, 1-0. O jogo foi muito disputado e o Ipatinga jogou muito até que conseguiu um empate com Camanducaia bem nos acréscimos. Já o jogo de volta, meu querido irmão flamenguista, foi emocionante. O Ipatinga começou com tudo e abriu o placar com Camanducaia. Mas a alegria dos mineiros não durou muito. Logo depois, o Mengão empata com Marcelinho, mas quem definiu mesmo foi Renato Abreu. Com a vitória por 2-1 em casa, o Fantasma estava eliminado e a taça seria decidida em uma final carioca, Flamengo e Vasco. Que demais! Se já não bastasse toda a rivalidade, havia um gol de falta do Rodrigo Mendes na final do Campeonato Carioca de 99. Um bi com direito a embaixadinha de cabeça do Beto na final de 2000. Um tri com um golaço de falta do Pet no fim do jogo na final do Carioca de 2001. Vai caminhando, o árbitro Léo Feld motoriza, caminha Pet, apontou, atirou, entrou. Gol! Pé de convite de falta, lá no ângulo esquerdo, ponto. E ainda mais 3 gols do atacante Jean na final do Carioca de 2004 para apimentar ainda mais a decisão. Olha a chance do Jean, bateu! Gol! Explosinho, dominou perna esquerda, rolou pro Jean, o goleiro tá fora do gol, ele bateu! Gol! No primeiro trabalho de direção do Paulo César Guzmão. Olha o Flamengo chegando, o Jean, posição legal, limpou a área, limpou pro meio, bateu o pé direito! Gol! De 99 a 2004, foram 4 decisões estaduais entre os dois times, todas com vitória do Flamengo no final. O Vasco não conquistava um título sobre o Flamengo desde 1988, quando ganhou o Carioca por 2-1. Todo mundo queria ver essa final, o jogo que valeria por todos, a primeira vez que os maiores times do Rio se enfrentariam numa decisão nacional. Mas aí, para a ansiedade das torcidas e graças à Copa do Mundo da Alemanha, tiveram que esperar 2 meses para a grande decisão acontecer. Enquanto esperavam, Flamengo e Vasco passaram 60 dias apenas treinando. What?
Quis o destino que os times tivessem esse tempo. Tempo que foi crucial para o Flamengo. Quando ninguém esperava, o treinador Valdemar Lemos foi demitido do clube. E para seu lugar veio exatamente o técnico do Ipatinga, Ney Franco, derrotado por Valdemar na semifinal. Até que o grande dia chegou. Flamengo e Vasco entraram em campo no dia 19 de julho de 2006, em um Maracanã bagunçado e pela metade por conta de mais uma reforma. O Vasco, que era comandado pelo ídolo do Flamengo, Renato Gaúcho, que contava com o então craque do Vasco na época, Moraes, e com o atacante Edilson Capetinha. O primeiro gol do jogo foi do Mengão aos 14 minutos do segundo tempo. Obina, que estava no banco, entrou no jogo e acertou um lindo chute. E aí escanteio para o Flamengo, vai lá o Renato Augusto para fazer a cobrança. Aí Renato Augusto na cobrança do escanteio, em bola levantada para Luizão, foi, tentou o desvio, a bola vai sobrar para o chute, gol! O Flamengo fez 1-0, mas ainda era pouco. Então, 3 minutos depois, Luizão fez o segundo com um bonito gol de cabeça, aproveitando um cruzamento de Léo Moura. Fim do jogo, Flamengo 2, Vasco 0. Depois de uma semana, chegou a hora da grande decisão. O Vasco estava confiante em reverter o placar e sair campeão. Mas as coisas complicaram um pouco quando aos 15 minutos de jogo, Valdir Papel, o atacante escolhido por Renato Gaúcho para tentar a virada, foi expulso e isso prejudicou muito o Vascão. E o pior é que ao sair do gramado, o atacante foi empurrado por Renato Gaúcho, em um momento de claro desespero do comandante do Vasco. Com 1 a mais, o Flamengo se soltou e 10 minutos depois, o lateral Juan fez o gol do título. Flamengo bicampeão da Copa do Brasil. O Flamengo marcou 23 gols e sofreu apenas 7. O artilheiro do time foi Renato Abreu com 6 gols, mas quem acabou ficando com a artilharia da Copa do Brasil foi o atacante Valdiran, do Vasco. E se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, é muito rápido, prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E calma, não vai embora ainda. Veja também outro vídeo do canal, é só clicar aqui. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!